Vamos dar início a mais uma comissão das comissões de Finanças, Legislação e Justiça, Comissão de Educação, Saúde e Saneamento e Comissão de Meio Ambiente. Então, nós vamos ao projeto de lei número 140/2019, com a palavra a doutora Márcia, procuradora. Boa tarde a todos. Dando início à nossa reunião dessa tarde, que consta em pauta o projeto 140/2019, que já foi discutido, já foi feita a leitura aqui durante a reunião passada, e o projeto 140/2019, ele dispõe sobre a regulamentação das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, denominado mototáxi, e dos serviços de transporte remunerado de mercadorias, denominado motofrete, em motocicletas, motonetas e triciclos, no município de Nova Serrana, bem como a sua respectiva mensagem de encaminhamento. Passo a leitura da mensagem de encaminhamento do projeto substitutivo. Senhores vereadores, vimos a essa Igreja Casa Legislativa encaminhar o projeto de lei substitutivo de número 140/2019, que dispõe sobre a regulamentação das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, denominado mototáxi, e dos serviços de transporte remunerado de mercadoria, denominado motofrete, em motocicletas, motonetas e triciclos, no município de Nova Serrana, Minas Gerais. Cumpre-nos mencionar, em primeiro lugar, que com o advento da Lei Federal número 12.009/2009, regulamentou-se o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros e entrega de mercadorias com o uso de motocicletas. Dessa forma, a resolução número 350/2010 do COTRAN trouxe disposições sobre o curso de especialização obrigatório destinado aos profissionais em transporte de passageiros, mototáxi e em entrega de mercadorias, motofretista, que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas. Tendo ainda a resolução número 356/2010, alterada pela resolução número 378/2011, estabelecido os requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de passageiro e de cargas em motocicletas e motonetas. A Lei Federal número 12.009/2009 se refere ao mototaxista como o profissional que exerce atividade de transporte de passageiros e motocicletas, e ao motofretista como o profissional que exerce atividade de transporte remunerado de mercadoria em motocicletas e motonetas. Conforme artigo 2º da Lei número 12.009/2009, disposição prevista também no presente projeto de lei, para o exercício das atividades de mototáxi e de motofrete, o profissional deverá ter completado 21 anos, possuir habilitação na categoria A, por pelo menos 2 anos, ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do COTRAN e estar vestido com colete de segurança, dotado de dispositivos retroreflexivos nos termos da regulamentação do COTRAN. Importante mencionar que, em relação ao motofrete, restou proibido o transporte de combustíveis, de transportes inflamáveis ou tóxicos e de galões em motocicletas ou motonetas. Somente o transporte de gás, de cozinha e galões de água mineral, por meio do auxílio de Sidecar, nos termos da resolução do COTRAN, estão permitidos. Assim sendo, é de competência do município legislar sobre assuntos de interesse local, estabelecendo normas pertinentes para o funcionamento do serviço de mototáxi e motofrete local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Ademais, a resolução número 356/2010 do COTRAN
dispõe que os municípios que regulamentarem a prestação de serviço mototáxi ou motofrete deverão fazê-lo por meio de legislação própria, em observância à lei federal e às resoluções do COTRAN, podendo, assim, estabelecer normas complementares, conforme as peculiaridades locais, garantindo condições técnicas e requisitos de segurança, higiene e conforto dos usuários do serviço nos termos do artigo 107 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, é de competência do município regulamentar a prestação de serviços de motofrete e mototáxi, devendo considerar a padronização do serviço, estabelecer pontos fixos por meio de zoneamento da atividade, incluir a obrigatoriedade no uso de touca descartável para capacete de segurança de uso do passageiro, estabelecer a obrigatoriedade do seguro de vidas e acidentes pessoais para o condutor, passageiros e terceiro. Assim, é de nosso conhecimento que já existem diversos segmentos de mototaxistas e motofretistas prestando serviços no município de Nova Serrana, e com a aprovação do presente projeto de lei, haveria a regulamentação do que já existe na prática. Neste sentido, o presente projeto de lei visa a regulamentar as atividades dos profissionais em transporte de passageiros, denominado mototáxi, e dos serviços de transporte remunerado de mercadoria, denominado motofrete, e estabelecer ainda critérios e condições que promovam segurança, conforto e transparência aos usuários do serviço de transporte de passageiros por motocicleta no município de Nova Serrana. O Poder Executivo objetiva ainda estender aos mototaxistas os mesmos direitos garantidos aos taxistas quanto ao transporte de passageiros, prevendo que o direito à exploração de serviços de mototáxi poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local, mediante prévio procedimento licitatório. Essas são as razões do encaminhamento. Só lembrando os senhores que, da análise do projeto original, foi feito os seguintes apontamentos. A alteração, foi recomendada a alteração do artigo 12 do projeto para acrescentar a obrigatoriedade de as motocicletas e motonetas utilizadas na atividade de motofrete conter o dispositivo de segurança mata-cachorro. A segunda recomendação, a exclusão do artigo 30, parágrafo 2º do projeto, ou sua alteração de modo que a cobrança da fração de quilômetro superior à tarifa mínima seja proporcional sem arredondamento para mais. A terceira recomendação é que a alteração do artigo 37, inciso 4º, do grupo D, a linha G do projeto, para que ele preveja transferir a permissão / autorização sem a observância do artigo 5º, parágrafo 8º dessa lei. E a quarta recomendação, a alteração do artigo 4º, parágrafo único do projeto, para que ele preveja a necessidade de apresentação de certidões negativas das varas criminais como requisito para a permissão / autorização de exploração das atividades que trata o artigo 2º e 3º. A quinta recomendação foi em relação à correção do erro de grafia da palavra prazo, contida no artigo 45, inciso 8º do projeto. E, por fim, a sexta recomendação ao projeto original foi a alteração do artigo 61 do projeto, para que ele preveja o seguinte, que fique revogada a lei número 1704, de 6 de maio de 2003. Isso dentro do análise jurídica, dentro do projeto original. Quando foi feita a análise com relação ao substitutivo, tem-se que os itens 1, 2, 3 e 4 e o 6, ele mantém reiterando, tendo em vista que não foram atendidos. E o 5 já foi atendido, tá? O item 5,
que é a correção de grafia, isso já foi atendido. Então, com relação ao item 4, ele não foi atendido, que foi a exigência de certidão negativa. Isso vocês têm que analisar a importância, porque a lei federal ela exige a apresentação de certidões negativas de varas criminais quando se vai concorrer a esse serviço. Tá? O 1 é a alteração do artigo 12, né, que não foi atendido. Vocês têm que analisar se é conveniente ou não. A alteração do artigo 12 do projeto para acrescentar a obrigatoriedade de as motocicletas e motonetas utilizadas na atividade de motofrete conterem o dispositivo de segurança denominado mata-cachorro. O 2 é a questão da fração, da cobrança da fração. E o terceiro aí, que já do original, que não foi atendido, eu também não vejo muita necessidade, não, que é a questão de alterar o artigo 37, inciso 4, grupo D, a linha G, do projeto. Porque ele fala que uma das infrações é você transferir a permissão e autorização. Você transferisse, lógico, sem autorização, sem passar por um processo todo, né? Então, eu não vejo também a necessidade dele, não. E o quarto, que eu volto a reiterar, que é a questão das certidões negativas de criminais, que ela está contida no artigo 4º, parágrafo único. Então, cabe agora aos senhores deliberar sobre o projeto substitutivo 140. Com a palavra o relator, vereador Cabral. Boa tarde a todos. Eu concordo aqui que, por ser um transporte público, tem que ter mesmo o antecedente criminais. Eu acho que não tem como escapar dessa. Isso até tem certas empresas particulares já está pedindo, né? Então, assim, eu vou deliberar da minha parte, e se tiver alguma, eu já até mandei mensagem para os sindicatos dos mototáxis. Se tiver alguma ressalva, alguma coisa, igual o senhor falou, à noite, amanhã a gente resolve, então, durante o dia. Porque alterou o que pôde alterar. Tem coisa que não teve como tá fora, alterar uma coisa para ficar fora de lei também, não adianta. E que foi combinado com o advogado, com a Fernanda, que eles iam conversar lá, que ia deixar sem prazo. Como está aqui na casa, a gente tem que despachar. Nós somos obrigados a despachar todos os projetos que entraram. Então, assim, eu, da minha parte, estarei de acordo, até então, ouvindo os mototáxis. Mas acho que para esse transporte é isso mesmo, é o básico, né, doutor? Não tem como. Deixa eu complementar aqui o relator, que é importante. O substitutivo acrescentou o parágrafo 2º. Acrescentou o parágrafo único no artigo 2º. Isso é importante. Parágrafo único. O edital deverá prever a concessão de pontuação para o licitante que comprovar, por meio de declaração fornecida exclusivamente pelo órgão gestor do serviço de mototáxi, a prestação efetiva de serviço como motorista de mototáxi. Então, esse acréscimo que houve aí do parágrafo único ao artigo 2º, ele é importante, que eu acho que foi uma reivindicação, não sei de qual dos vereadores na última reunião. Ele garante que a pontuação... foi a Terezinha falou que foi dela. Ele garante a pontuação no processo licitatório para aqueles que comprovarem a prestação efetiva do serviço de motorista de mototáxi. Desde que isso seja proporcional, nós não vemos inconstitucionalidade nesse ponto desse acréscimo, não. Tá? Isso aí já foi atendendo aos pedidos aqui na reunião. Devolvo a palavra ao relator. Essa foi uma das ressalvas que eu pedi também. Eu até pedi para colocar o valor, não poderia, porque ser projeto de licitação não teria como. Mas eu acho que, como estava, já dá um bom... vamos dizer que não pode favorecer, não pode tendenciar, mas
já deu assim, uma garantia bem maior para eles, que já está na atividade, que ajudou a fundar o mototáxi. Agora é ir para a licitação e vamos ver se tiver algum parecer, alguma coisa sobre o advogado mais tarde. Eu sou favorável à tramitação. Obrigado. Vereador Zé Faquinha. Boa tarde a todos. Eu também sou favorável até amanhã a tramitação do projeto. Vereadora Terezinha Célia do Carmo. Eu gostaria de dizer que, quanto aos antecedentes criminais, qualquer trabalho que você vai exercer, você tem que ter os antecedentes criminais. Então, não atrapalha nada no projeto. E vejo que essa adequação, né, do parágrafo único, que foi um pedido dos mototáxis, dos mototaxistas, que nos pediu que fosse constado no projeto para que aqueles que já estão possam ter a favor deles o tempo. Então, isso é muito importante. O que me deixa assim é porque teve, na semana passada, que eles me falaram que eles só iam mandar esse projeto, mas no final do ano, depois que passasse essa pandemia toda, tá? Então, até o momento, eu não vou falar sobre o meu voto. Amanhã eu manifesto, porque eu vou ter esse tempo de hoje até amanhã para conversar com eles novamente e ver se eles estão de acordo, porque o meu voto é realmente em favorecimento aos mototaxistas. Então, concluindo, a senhora libera para ir para a reunião amanhã. Liberar, sim. Isso. Agora, quanto ao voto, Tá. só na hora da reunião. Obrigada. Toia Ceará. Libera também para amanhã. Vereador Sandro Moretti. Boa tarde a todos. Sim, está liberado também. Vereador Chiquinho. Boa tarde a todos. Eu já tinha até conversado com os colegas aqui para a gente deixar, a gente vai deliberar para amanhã para a gente ter uma discussão mais ampla. Então, nós temos, parece que o vereador Cabral quer fazer mais uma. Eu até conversando com a procuradora, nesse artigo 4, é importante ter a certidão negativa criminal, porque ainda que é um serviço público, e a lei federal exige, né, doutora? Então é o seguinte, eu acho que a gente tem que colocar essa emenda, porque senão também qualquer um vai participar de um ponto desse. E aí são pessoas que vão carregar a sua família, a minha e todos os cidadãos. Então, assim, precisa ter essa certidão. Não consta, não. Massa. A gente colocar essa emenda, se a gente colocar essa emenda, pode, será? Mas o projeto já fala sobre os antecedentes criminais. É? Não, mas é necessário, né? Então, fica uma emenda. Sua, né? Para a nossa comissão. Ah, tá. Para a comissão. Para todas as comissões, né, doutora? Para as comissões em conjunto, a emenda de. Por todos. Então, a emenda. Ok. Todos estão de acordo em assinar a emenda? Aí todos os vereadores, até amanhã, na hora da reunião, a gente apresenta para os demais também assinar. Concordo. Sim, sim. Importante essa deixa do Cabral, viu, Cabral? Isso aí. Porque Então, os caras carregam as pessoas aí, a gente, né, infelizmente, não sabe, né, com quem está andando. Carrega muitas mulheres, muitas... Perigoso, isso aí. então a emenda vai ser passada aos vereadores para assinar. Então, não tendo aprovado, sim, por unanimidade, e não tendo mais o que deliberar, declaro encerrada essa reunião.